Olá, seja bem-vindo a mais uma consulta do seu Diga Doutor. Hoje vamos falar sobre um problema mundial. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm excesso de peso e dentro desse número, cerca de 671 milhões sofrem de obesidade. Portugal tem uma das maiores taxas da União Europeia e é por isso mesmo que hoje celebra o Dia Nacional e Europeu da Obesidade. Vamos falar de prevenção e tratamentos com o cirurgião geral. O meu amigo é coordenador da Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesidade ou Cirurgia Bariátrica do Hospital São Luís, em Lisboa, o Dr. António Albuquerque. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Vamos começar, como eu digo sempre, por explicar o mais básico, o mais simples. Lá para casa, pessoas que nunca ouviram falar deste tipo de cirurgia bariátrica. Vamos explicar a origem da palavra, porquê bariátrica e que doentes e que casos é que nós podemos tratar com estes diferentes tipos de cirurgia. Muito bem. Portanto, cirurgia bariátrica tem a ver com cirurgia da obesidade. Baros quer dizer peso e, no fundo, é o tratamento que fazemos para tratar a obesidade, embora nem todos os doentes possam fazer este tipo de cirurgia. Existem várias formas de cirurgia da obesidade e convém desmistificar aqui alguns aspectos em relação a algumas que foram feitas no passado e que temos aqui alguns exemplos que eu também gostaria de demonstrar. Vamos começar por dizer então, por falar na banda gástrica, porque era que era mais associada e quase sempre só essa associada. Sim, há mais... que já quase não se utiliza. Exato, há mais de 30 anos que existe a banda gástrica. Estamos a ver o vídeo da animação neste momento. Muito bem. E que no fundo em que é que consiste a banda? A banda... Sim. Vou mostrar então. Sim. A banda no fundo consiste num anel de silicone que temos aqui e que no fundo é colocado à volta do estômago, como vemos aqui. Isto é um modelo de um estômago onde nós vamos depois colocar a banda à volta do estômago, na parte inicial do estômago. E a banda depois é conectada por um tubo e tem um dispositivo que fica colocado por baixo da pele. E este dispositivo é que vai permitir controlar pondo soro, que eu vou exemplificar aqui. Não vou exemplificar com soro, mas vou exemplificar com ar, e que vai servir para insuflar a banda. E, portanto, como vamos ver aqui na tua mão, o que é que vai acontecer? Eu vou encher com soro e a banda vai encher. O que é que nós vamos poder ver aqui? É que a banda, depois de apertada, à volta do estômago, se nós tivermos a banda vazia, o que é como fazemos numa fase inicial, depois, quando introduzimos o soro, ela vai ficar apertada e, portanto, o espaço dentro do estômago, o lúmen, vai ficar mais estreito, que é isso que também conseguimos ver aqui neste modelo, que, abrindo aqui o estômago, vamos ver aqui a banda colocada nesta parte inicial do estômago e vai criar aqui uma pequena bolsa de estômago, uma pequena bolsa onde a comida que vem do esófago vai entrar e vai começar a ser triturada aqui nesta pequena bolsa de estômago. Só depois é que passa para o resto do estômago. Supostamente, e naqueles doentes que conseguem cumprir com as regras alimentares que obriga a quem coloca uma banda gástrica de fazerem para o resto da vida, a banda funciona. Claro. E permite que, de facto, o pouco que a pessoa come vai ficar satisfeita, vai sentir-se saciada, não vai ter necessidade de comer mais. Mas, mesmo assim, e podemos falar disso mais à frente, há um conjunto de complicações que pode acontecer com a banda, desde ela poder deslizar, desde ela poder migrar, quer isto dizer, penetrar a parede do estômago e, inclusivamente, depois ir para dentro do estômago e seguir o seu caminho no intestino. Ou seja, são complicações sérias que acontecem a quem tem uma banda gástrica e que se viu ao longo do tempo que há um conjunto de outras cirurgias que se mostraram mais eficazes. Vamos vê-las agora. Apesar de muitos portugueses então ainda terem a banda gástrica, hoje em dia cada vez menos há indicação formal e estas outras técnicas adquirem uma maior importância, também não só pela estrutura em si da banda, mas também pelas vantagens em termos de pós-operatório também e de laparoscopia, não é? Da facilidade e da evolução que isso teve em relação às outras modalidades. Vamos ver então agora o bypass, por exemplo. Ok. Ora bem, as outras cirurgias que nós fazemos, em todas elas é comum a abordagem destes doentes, ou seja, nós para fazermos a cirurgia temos que entrar dentro do abdômen do doente. E
Um abdômen do obeso tem uma espessura de parede abdominal na ordem deste género, é variável. Mas o que é fundamental? É fundamental fazer por lá para o espio, pelos tais furinhos que as pessoas estão habituadas, e depois vamos utilizar determinado tipo de instrumentos que nos vão permitir fazer as cirurgias. No caso do bypass gástrico, que é o que estamos a ver aqui, criamos uma pequena bolsa de estômago cortando o estômago, fazemos um corte aqui e vários cortes para cima, e depois a comida, como vemos aqui neste trajeto azul, que veio e, através do esófago, fica nesta pequena bolsa de estômago e mais tarde, mais à frente da cirurgia, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar no intestino, uns metros lá mais para a frente, vamos ligá-lo. E vamos ligar o intestino a essa bolsa de estômago. O que é que isto significa? Que a comida vai descer para através do esófago, penetra no estômago e depois passa do estômago para o intestino e há um circuito, que no fundo é ultrapassado, em inglês bypass, em que o estômago gástrico e a primeira parte do intestino delgado, os alimentos não vão entrar. Como não vão entrar, apesar de se continuarem a produzir o suco gástrico, o suco pancreático, a bilis, etc., tudo isto vai seguir um trajeto que é variável em termos de metros e que depois, só daqui para a frente, quando se junta com os alimentos que vêm do estômago, é que daqui para a frente se dá a absorção propriamente dita e os alimentos começam a ser absorvidos. E daí também a necessidade depois destas pessoas terem que fazer alguns suplementos vitamínicos. Também. A verdade é que nós temos vários tipos de cirurgias, embora esta que vemos aqui, e que no fundo se nós quiséssemos quase que adivinhávamos aqui um braço de um Y, não é? Este é o chamado bypass em Y de Roux. Roux foi o senhor que descreveu, mas a forma que faz o intestino é a forma de um Y. Daí que muitas pessoas possam já ter ouvido falar, eu fiz um bypass em Y de Roux. Existem outras formas de bypass, mas esta é a que está mais vamos mostrar aqui, vamos explicar um bocadinho como é que funcionam estes instrumentos que parecem, como eu costumo dizer, parecem pistolas de paintball. Muito bem. Ora, como eu ainda agora estava a dizer, para nós acedermos à cavidade abdominal, para entrarmos, aquilo que as pessoas habitualmente lá em casa estão habituadas a ouvir falar nos furinhos, no fundo nós fazemos um pequeno corte na pele e depois introduzimos estes instrumentos que nós chamamos de trocartes e que depois de retirarmos isto é como se fosse uma caneta, não é? Em que depois vai entrar, este é um instrumento cirúrgico em que entra e lá dentro é que depois trabalhamos. Mas também já vamos ver depois no vídeo. Exatamente. Muito bem. Depois de termos os vários trocartes introduzidos no abdômen, vamos fazer o quê? Dependendo da cirurgia, no caso da banda já explicámos, consiste essencialmente em colocar este anel à volta do estômago, não tem grandes cortes, por isso é uma cirurgia que tem menores complicações no que diz respeito como há menos cortes, também há menor necessidade de cicatrização. As outras cirurgias, quer o bypass, como vimos aqui, quer o sleeve, que é outra cirurgia que depois já vamos falar, no fundo precisamos de cortar. E quando cortamos, os vasos sanguíneos que irrigam os nossos órgãos sangram. Para evitar que sangre, temos que usar instrumentos que, no fundo, o que é que fazem? Temos aqui um exemplo de um estômago, em que, por exemplo, vamos dizer que isto é um vaso sanguíneo. Eu aplico este instrumento e depois, acionando um mecanismo, ele vai coagular e vai selar o vaso e depois corta-o e fica interrompido o fluxo sanguíneo para um lado e para o outro. E já não sangra. Isto para nós cortarmos sem sangrar. Mas depois, para construirmos realmente a cirurgia que queremos fazer, seja o bypass, seja o sleeve, seja outra, vamos utilizar outros instrumentos que também entram nos ditos trocartes, aquelas portas de acesso. Isto entra dentro do abdômen e temos aqui um exemplo de um dispositivo que é um agrafador. Este agrafador, que tem, vemos aqui várias cargas, consoante a espessura do tecido, exatamente, várias cargas. Consoante a estrutura do tecido, o que é que ela vai permitir? Eu vou aqui aplicar, vamos admitir que eu vou fazer um sleeve. E, portanto, aquilo que eu vou fazer... A seguir vamos ver as imagens do tal sleeve, em que vai encurtar e vai digamos que... Quando eu abro, logo, não é? Vamos ver que isto ficou... É como se estivéssemos a cortar e a cozer. E, exatamente, ficou... agrafado para um lado, agrafado para o outro e cortou no meio. Significa que, como o estômago é um tubo, o que vai acontecer, e eu posso
depois continuar a cortar verticalmente para cima, eu tenho esta parte selada, vamos destacar a parte de toda, exatamente, todo o corpo gástrico. No caso do sleeve. Vamos ver agora a imagem do sleeve, então. Quer-se como se continuássemos a fazer este processo. Se eu continuasse a fazer este processo de cortar verticalmente o estômago, era isto que íamos ter aqui. Ou seja, no fundo, o sleeve, que em inglês quer dizer manga. Uma manga. Consiste em quê? Em transformar o estômago num tubo, numa manga, como se fosse uma manga de um casaco, em que fica mais pequeno e a outra parte do estômago que viam aqui, que é esta daqui, vai sair. No fundo, estamos apenas a criar restrição, ou seja, estamos a diminuir o volume do estômago, permitindo que entre menor quantidade de alimentos, não entre tanta quantidade. Aqui já não existe o tal processo que falámos da má absorção. Em relação à absorção. Embora mas acaba por condicionar. Também. Acaba por condicionar porquê? Porque nesta parte do estômago, que nós chamamos o fundo gástrico, é produzida aqui uma hormona importante, que é a grelina, e que é responsável pela sensação de fome, de apetite. E, portanto, quando nós tiramos esta parte, vai diminuir o nível de hormona em circulação e nós vamos ficar saciados com o pouco que comemos. Mas os níveis de grelina também baixam no bypass. Tanto aqui, neste caso, temos uma cirurgia em termos de repercussão da digestão e todo o processo será a que respeitará mais em relação a outras em que... De facto, em relação aos déficits de vitamina C, de vitamina B12 e de cálcio, também as pessoas terão que ter os mesmos cuidados. Mas menor, exatamente. Aqui o sleeve tem algumas vantagens em relação ao bypass e podemos falar um bocadinho sobre isso. Porquê? Quando nós temos necessidade de continuar a estudar o estômago, ou porque tinha um pequeno polipo e convém ser vigiado, ou em determinados doentes em que o bypass é muito arriscado, como é o caso dos insuficientes renais, ou os doentes com insuficiência hepática, doentes candidatos a transplante renal, doentes candidatos a transplante hepático, o sleeve é uma cirurgia melhor. Também para os adolescentes é a cirurgia que se tem vindo a fazer mais, porque de facto não transtorna tanto a anatomia do tubo, mas tem uma coisa que muitas pessoas têm e convém justificar isto. O sleeve é uma cirurgia que é irreversível, porque esta parte que vimos aqui desaparecer do estômago nunca mais volta a entrar para dentro do corpo da pessoa e nesse sentido o sleeve é irreversível, ao contrário do bypass, que se eu quiser por algum motivo reverter, voltar a pôr a anatomia como ela era de antes de fazer, era possível. Mas, como disseste bem, não havendo a má absorção de um conjunto de gorduras, mas também de vitaminas que vão como que a reboque das gorduras para ser absorvidas, não é fundamental que quem faça uma cirurgia de sleeve necessite de tomar vitaminas para o resto da vida. E no caso do bypass, isso já acontece. Da tua experiência, qual é que neste momento mais fazes destas técnicas todas que já falamos? Qual é e que é números? Sim, que mais fazes o bypass gástrico é aquela técnica que faço mais e ultimamente tenho feito até mais uma cirurgia que se chama mini bypass gástrico, que depois podemos também perceber um bocadinho quais é que são as diferenças. Como vimos no Y de Roux, tínhamos duas junções, uma junção entre o estômago e o intestino e uma junção cá mais abaixo entre o intestino e o intestino, e no caso do mini bypass, que é uma cirurgia que vamos ver depois, acaba por haver só uma junção entre o intestino e o estômago, não há duas junções. Nesse sentido, é uma cirurgia, não diria mais fácil, mas mais fácil de depois rever se houver alguma necessidade. Mas a cirurgia que eu faço mais é o bypass. E também há alguma tendência para perceber que doentes que tenham refluxo gastroesofágico, não é? Claro. O sleeve não é uma boa cirurgia porque agrava muito as queixas do refluxo. E também doentes em que fazem o sleeve e que se têm vindo ao longo do tempo a perceber que há um reganho de peso mais facilmente do que o bypass. Porque quer queiramos, quer não, o estômago é um músculo e se não forem cumpridas as tais regras que são necessárias neste acompanhamento multidisciplinar que os doentes têm, se não forem cumpridas aquelas regras dos hábitos alimentares, o estômago vai dilatando e às tantas já temos uma manga gástrica que em vez de ser fininha é já tão não larga. É uma manga, voltou a ser. Exatamente, voltou quase a ser um estômago do mesmo tamanho.